a mais um Regenerando, mais uma terça-feira neste canal do YouTube, ao vivo e ao vivo no Instagram. Estamos aqui para mais uma live, mais uma conversa, e o tema escolhido foi condropatia patelar. Sejam muito bem-vindos, espero que o áudio esteja de agrado. Eu mudei um pouco o ângulo da câmera aqui no YouTube porque ficou um pouco cortado as últimas lives. O ângulo da câmera não ficou muito bom, mas eu mudei dessa vez, tentei deixar a live um pouco melhor no ângulo da câmera aqui, principalmente para o pessoal do YouTube que vai assistir essa live mais tarde ou que está já ao vivo aqui no YouTube. Muito boa noite, Angola, Brasil, Portugal, Londres, recentemente um amigo do Líbano, mas estamos aqui para dividir conhecimentos, estamos aqui para compartilhar. Esta é mais uma live do projeto Regenerando, onde nós vamos abordar várias doenças, várias lesões, dicas de nutrição, regeneração, cicatrização, um foco principalmente em doenças ortopédicas e como transformar, essas doenças em algo do passado, ou como obter mais qualidade de vida, viver uma vida mais saudável, mais feliz. E essa é a 10ª live desse projeto. Eu sou o Dr. Kumandala, se vocês não me conhecem, sou ortopedista. Trabalho principalmente com cirurgia de quadril e de joelho. Recentemente comecei esse projeto para dividir com vocês todas essas informações que venho acumulando ao longo desses anos e que me permitem ajudar pessoas que precisam operar e têm condições de fazer uma cirurgia, ou aqueles também que não têm condições de fazer um procedimento cirúrgico, mas nem por isso precisam estar desprotegidos ou sem um tratamento que lhes confira, que lhes permita uma qualidade de vida e uma vida um pouco mais feliz. E basicamente eu recebo esses 2 tipos de pacientes, às vezes 3 tipos de pacientes no consultório, que são pacientes que já estão doentes e que precisam de soluções para suas patologias, pacientes que não estão doentes, mas que têm familiares com sintomas similares no passado e que estão preocupados que essas lesões evoluam, principalmente as lesões de cartilagem, que é o que vamos discutir aqui, que são as condropatias, e pacientes principalmente que não querem ficar doentes, que estão preocupados com longevidade, estão preocupados com um envelhecimento mais saudável. Veja, décadas atrás a humanidade ela estava preocupada em sobreviver. Hoje nós estamos preocupados em viver melhor, não só viver mais, mas viver com qualidade. Eu recebo com certa frequência pacientes no consultório, principalmente aqui em Floripa, onde vem muita gente para cá se aposentar, que meses depois, às vezes semanas depois da aposentadoria, os joelhos não aguentam mais. Os joelhos começam a dar sinais de que o trabalho de vários e vários anos ele deixou algumas lesões, algumas marcas, e a condropatia patelar é uma dessas doenças que causa incapacidade física, angústia, limitação e sofrimento, principalmente em estágios mais avançados. Eu separei aqui alguns pontos que vale a pena a gente conversar aqui sobre condropatia patelar, e esse tema é bastante controverso entre médicos, ortopedistas, fisioterapeutas. O que fazer com uma condropatia patelar? Faço exercício, não faço? Alongo, não alongo? Pode correr, não pode correr? Tomo colágeno, não tomo colágeno? Glicosamina, condroitina? Afinal de contas, o que dá para fazer quando estamos diante de um paciente que tem condropatia patelar ou tem condromalácia patelar? O mais importante não é quem tem razão, meus amigos. O mais importante é resolver o problema, é achar uma solução. Quem está com a razão não resolve o problema. O problema é saber como vamos resolver, como vamos amenizar essa situação, se for possível. Então este tema, eu repito, condropatia patelar é um tema muito controverso, é praticamente um cabo de guerra entre essas 2 especialidades, a fisioterapia, a ortopedia e uma terceira que é a medicina do esporte, que também entra nessa discussão sobre o que fazer ou o que é a condromalácia patelar. Então eu acho que aqui é um ponto interessante de começarmos pela definição. O que é a condropatia ou condromalácia patelar? Condromalácia é uma palavra composta, onde condro se refere à cartilagem e malácia significa debilidade, ou seja, fragilidade. Então o termo condromalácia se refere a uma fragilidade
da cartilagem da patela. A patela é aquele osso, a rótula na frente do joelho, e a parte de trás, a parte de dentro da articulação patelar, é revestida por um tecido de cartilagem. A condropatia é um sinônimo de condromalácia, onde o termo patia se refere a uma doença da cartilagem. Sendo a cartilagem da patela, o correto é chamá-lo de condropatia patelar. A condropatia não é exclusiva da patela. Todas as articulações que têm cartilagem do tipo hialina, elas vão poder sofrer algum grau de condropatia. Então, tanto faz chamar de condropatia ou condromalácia patelar, eles são sinônimos. A maior parte de vocês acertou o quiz que eu fiz antes de ontem, então, matando de uma vez por todas, tanto faz condropatia, condromalácia, são sinônimos, não há diferença nenhuma. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Condropatia patelar não é sinônimo de dor no joelho. A condropatia se refere a uma lesão de cartilagem. Isso não significa necessariamente que o joelho precisa doer. Mais para frente nós vamos chegar na compreensão do porquê eu levantei essa bola aqui. Mas para dizer o quê? Que muitas das vezes os profissionais e até mesmo os pacientes confundem as coisas. A dor femoropatelar é uma situação diferente da condropatia femoropatelar. Dor femoropatelar, por definição, é toda dor ao redor da rótula. Entre as causas dessa dor ao redor da rótula está a condropatia patelar. Repito, condropatia patelar não é sinônimo de dor no joelho. Muitos pacientes que têm dor nos joelhos, eles acabam ganhando o diagnóstico de condropatia patelar, quando na verdade eles têm dor femoropatelar, ou seja, uma dor ao redor da patela, que pode ser causada por várias outras situações, como uma tendinite do músculo quadricital, uma tendinopatia, uma inflamação do ligamento patelar ou do tendão patelar, como queiram chamar, uma sinovite, uma bursite, uma inflamação do tecido sinovial, síndrome de atrito, uma instabilidade da rótula, todas essas alterações podem causar dor ao redor da rótula, não exclusivamente a condropatia patelar. Então, o que vamos discutir aqui não é sobre dor femoropatelar, é sobre condropatia patelar ou condromalácia patelar. Se vocês quiserem um vídeo, uma live especificamente sobre dor femoropatelar, farei ela com o maior prazer, mas hoje o assunto não é dor femoropatelar e sim condropatia patelar. Vamos olhar para a cartilagem, vamos olhar para essa lesão de cartilagem e definir o que pode ser feito, por onde a gente começa. Então, já definimos o conceito da palavra, já estipulamos essa premissa que não estamos falando sobre dor femoropatelar, mas sim sobre condropatia femoropatelar. E vamos falar sobre a cartilagem. Se você é novo no canal do YouTube, tem um monte de vídeos aqui sobre cartilagem, o que é a cartilagem, do que ela é feita, qual a função da cartilagem, quais exercícios prejudicam a cartilagem. Tem uma série de vídeos aqui dentro, especificamente sobre cartilagem, então não vou me alongar muito nesse quesito de explicar para vocês a profundidade do tema cartilagem. Vou apenas fazer uma leitura rápida, um resumo. A cartilagem é um tecido de revestimento que está dentro da articulação, que recobre a superfície articular, e ela é constituída basicamente por água, 70% a 80% de água, 20% de fibras de colágeno do tipo 2, principalmente, condrócitos, que são as células que produzem essa cartilagem, glicosaminoglicanos, como glicosamina, condroitina e ácido hialurônico. Isso basicamente é o constituinte da cartilagem. Mas eu gostaria que você lembrasse desse pequeno detalhe. Guarde esse número, 1 a 3%. Apenas 1 a 3% da cartilagem é composta por células. E é aqui que está a parte mais importante dessa live. É saber que quando nos referimos a uma condropatia, não estamos apenas dizendo que você tem uma lesão de cartilagem. Você tem uma lesão que agride, que prejudica as células que são as principais responsáveis pela recuperação, pela regeneração da cartilagem. Então é comum escutar pessoas dizendo, médicos dizendo, até mesmo outros profissionais da saúde, que cartilagem não regenera. Isso não é
uma novidade. Cartilagem não regenera ou pouco regenera devido à quantidade muito pequena de células que são elas as que vão fazer o reparo dessas lesões de cartilagem. Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês, ausência de dor não é ausência de problema. Então, se você tem uma lesão de cartilagem e você não tem dor, provavelmente você pode dizer assim, não me dói, está tudo certo. Eu repensaria essa verdade e ao final dessa live você vai entender por que isso não é tão confortável assim. Então, dito isso, vocês já perceberam o que eu trouxe aqui à tona é que muitos pacientes que têm lesões de cartilagem, eles não têm dor, principalmente nos graus mais iniciais de lesão de cartilagem. Então, uma coisa é lesão de cartilagem, a outra coisa é dor na articulação. Estágios iniciais, dependendo da sensibilidade do paciente, você pode sentir dor ou não. Vou fazer um parênteses aqui sobre o conceito de dor. Isso é uma coisa importante também de ser colocada aqui. Dor é uma percepção de um dano real ou potencial. Vou repetir. Dor é a percepção de um dano real ou potencial. A ausência de dor ou ausência de sintoma não significa ausência de doença. Existem muitas doenças que não causam dor, não causam sintoma algum. E quando causam, algumas vezes já estamos um passo atrás, já estamos atrasados no tempo de tratamento. Então, uma coisa é ter lesão de cartilagem, outra coisa é ter dor. Alguns profissionais, alguns pacientes preferem se... Opa, caiu aqui o do YouTube. Preferem se guiar pela dor, pelo sintoma. Isto não está de todo equivocado, mas o YouTube caiu mesmo, pessoal. O pessoal do YouTube vai perder um pouco da live, mas vamos continuar aqui, depois eu subo a live para o YouTube. Mas a ausência de dor não necessariamente é ausência de problema, então eu penso que nós devemos tratar o problema e não o sintoma. Dito isso, de novo, voltando no conceito de dor, um detalhe importante sobre a cartilagem, isto é conceitual, isto não é um consenso. Um consenso é um acordo. Consensos podem mudar e conceitos são praticamente imutáveis. Então, um consenso sobre um conceito sobre a cartilagem é que ela é um tecido avascular e aneural, ou seja, ela não tem terminações nervosas e, portanto, ela, em teoria, não seria capaz de produzir sintomas de dor. Então, muitas das vezes, quando o paciente tem uma dor articular, não necessariamente essa dor ela vem da lesão da cartilagem, mas do efeito que essa lesão causa em todas as outras estruturas da articulação. Anteriormente, se acreditava que o desgaste, a lesão, a condropatia, ela era um evento meramente mecânico, onde o osso, as cartilagens sofriam atrito e sofriam desgaste. Hoje sabemos que a condropatia é também um processo inflamatório, onde são liberadas várias citocinas, várias interleucinas, várias substâncias que causam um efeito inflamatório na articulação e causam ainda mais degradação, mais destruição da articulação. Então, nos estágios iniciais da doença, é possível que você não sinta dor por não haver uma inflamação tão proeminente assim da articulação. É importante também dizer, quando se trata de condropatia, que nem todos os graus de condropatia são iguais. Nos últimos 6 stories que fiz hoje, vocês puderam ver que existem graus diferentes de condropatia e para cada grau, você vai ver mais para frente, que existe um tratamento específico ou mais recomendado. Então, o que causa essa condropatia? Vamos aqui dizer o que causa a condropatia patelar. Será que foi alguma coisa que você fez? Será que foi alguma coisa que você não fez? Será que é genético? Será que não é genético? Na verdade, a resposta é um pouco de cada. São vários fatores que causam a lesão de cartilagem. Muitos desses fatores ainda não foram identificados, contudo, temos algumas noções, algumas pistas de causas possíveis da condropatia patelar. Uma delas são alterações no encaixe da rótula. Eu vou pegar aqui o joelho para vocês verem. Aqui está a patela ou a rótula e aqui é onde fica a cartilagem que está danificada no caso da condropatia patelar. Você vê que a rótula ela encaixa nesse sulco que nós chamamos de tróclea.
algumas pessoas têm uma alteração nesse encaixe da patela e durante os movimentos isso vai raspando, isso vai danificando progressivamente a cartilagem. Outros pacientes têm um desequilíbrio muscular, onde durante o movimento do joelho de dobrar e esticar, a rótula está um pouco frouxa e ela vai sofrendo um atrito, ou seja, uma trepidação durante o movimento. Isso também acaba causando uma lesão mecânica. Lesões de ligamentos, frouxidões ligamentares, frouxidões musculares, fraqueza muscular também é causa de condropatia patelar. Problemas genéticos, problemas inflamatórios, artrites inflamatórias, reumatismos, traumas, entorses, fraturas de patela, qualquer agressão que a cartilagem sofrer, ela tem uma chance potencial de evoluir para uma condropatia patelar, para um desgaste maior da articulação. Então, dito isso, existem graus de condropatia patelar. Quais são esses graus de condropatia patelar? Conceitualmente, nós temos 4 graus de condropatia patelar. O grau 1, em que há apenas um leve amolecimento, uma fibrilação na superfície da cartilagem. O grau 2 já há uma erosão. Se você puder, depois volta lá no meu story, você vai ver várias fotos, vários esquemas que ilustram melhor o que eu estou dizendo agora. No grau 3 você já tem uma lesão mais profunda da cartilagem, atingindo a zona 3 da cartilagem, e no grau 4 você já não tem mais naquele segmento todas as 4 camadas da cartilagem e já há uma exposição do osso abaixo da cartilagem. Se você, de novo, acabou de chegar aqui no canal do YouTube ou aqui no meu Instagram, você vai poder assistir esses vídeos que estão no canal, onde eu falo especificamente de como é feita a cartilagem, quais são as camadas da cartilagem, o que tem em cada camada de cartilagem, para que serve cada camada de cartilagem e por que isso é importante. Então eu vou seguir um pouco mais adiante já disso. Convido você a assistir os vídeos que estão aqui no canal e aqui no meu YouTube e aqui no meu Instagram. O YouTube caiu agora há pouco, eu não consegui voltar a transmissão, então vocês que estavam assistindo no YouTube, se puderem migrar para cá, ou se você conhecer alguém que estava assistindo no YouTube, faço o convite de migrar para cá para o Instagram. Então, quais são os sintomas? Repito, quais são os sintomas que você que tem condropatia patelar pode sentir? O primeiro deles é nenhum. Dependendo do grau, você pode ter condropatia patelar e não sentir nada. Como falei para vocês, a dor é uma percepção de um dano real ou potencial. Sendo isso, a sensibilidade pode ser diferente. Então, tem pacientes, sim, que têm lesões de cartilagem muito grandes e não sentem dor alguma. Vou contar para vocês mais para frente um caso de um paciente que chegou no consultório com uma dor, um caso assim muito estranho. Fica aí que eu não vou esquecer. Então, quais são os sintomas? Primeiro, você pode ser assintomático. Segundo, você pode sentir uma dor, um desconforto leve, vou pegar aqui o joelho de novo, ao redor da rótula. Esse desconforto pode ser intensificado ao subir escadas, ao agachar no chão. Você pode ter eventualmente um derrame articular, o que a gente chama isso de quando junta água no joelho. Você pode ter dificuldade para correr, você pode ter dificuldade para subir uma rampa, você pode ter dificuldade para subir escadas, ficar muito tempo sentado. É comum escutar alguns barulhos no joelho. As pessoas falam que parece que está crocante. Se percebe como se tivesse uma areia, um atrito dentro do joelho. Isto também é um sintoma de condropatia ou condromalácia patelar. Mas sintomas, como eu falei para vocês, meu amigo, são muito variáveis. A dor pode variar de pessoa para pessoa. O que alguns consideram dor, outros sequer consideram desconforto. Então, tomar uma atitude baseada simplesmente na presença ou na ausência de sintomas, eu acho, de certa forma, perigoso e tendencioso. Então, como é feito o diagnóstico, visto que a gente já sabe que alguns pacientes vão ter sintomas e outros não vão ter sintomas. Então, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito com base em história clínica, exame físico e exames de imagem. Então, depois que você foi avaliado por um médico, fez um exame físico, ele avaliou o ângulo, o formato do joelho, se o joelho é mais para dentro, se é mais para fora, se a musculatura está mais hipotrofiada, se está mais hipertrofiada, se você tem a presença desses barulhos audíveis nos joelhos ou até perceptíveis, se põe a mão em cima do joelho
e ele faz... Isso é possível palpar. Aí fazemos os exames de imagem, que pode ser radiografias simples, onde é possível, sim, ver algumas alterações sutis ao redor da patela, em casos mais iniciais, ou em casos mais graves já há uma artrose importante. E o exame mais utilizado para diagnóstico, o exame de imagem para diagnóstico de condropatia patelar é a ressonância magnética com cortes ponderados em T2, que é um corte específico para ver as lesões de cartilagem. Dito isso, meus amigos, estamos com diagnósticos de condropatia patelar e aí com mandala, o que a gente faz? O que eu faço? Vou correr, não vou correr? Faço fortalecimento, não faço fortalecimento? É aí que começa o cabo de guerra. Na verdade, tudo que você fizer vai depender do grau de lesão de cartilagem que você tem, vai depender da extensão da lesão de cartilagem que você tem, vai depender se você tem sintomas e se não tem sintomas, se você quer tratar ou não. Muitos pacientes que têm condropatia patelar e não têm sintomas optam por não fazer absolutamente nada. Isto, de certa forma, está certo e, de certa forma, não está. Existe essa discussão de o que tratar e quando tratar. Eu, particularmente, penso que os pacientes que têm condropatia patelar merecem ser tratados, tendo dor ou não, e os que têm dor femoropatelar também merecem ser tratados, porque têm dor. A condropatia é uma situação evolutiva, potencialmente evolutiva. Então, se você tiver uma condropatia grau 1 hoje, grau 2 aos 40 anos, aos 60 você terá uma grau 3, grau 4. As lesões de cartilagem dificilmente regeneram ou regridem sozinha. O corpo tem muita dificuldade de fazer aquela lesão reinvoluir, a menos que nós, enquanto profissionais, ajudemos você de N formas. Existem várias formas que, ao longo do tempo, nós vamos discutindo aqui nesse canal, que podem ajudar você, sim, a ter um controle maior dos sintomas, diminuir a velocidade de desgaste da cartilagem. Então, eu penso que, sim, independente de você ter sintoma ou não, a condropatia patelar precisa e merece ter atenção, porque hoje você pode não ter sintoma, mas no futuro você terá. Hoje você pode ter 40 anos e ter uma musculatura forte que vai compensar, mas aos 70 anos, 80% dos pacientes perdeu 50% da massa muscular devido a uma situação que chama condropatia, sarcopenia. Então, o joelho que não dói hoje, ele provavelmente doerá no futuro. Então, é por isso que eu acredito que devemos controlar a condropatia patelar, devemos sim olhar para aqueles joelhos que também não doem, porque quando eles doerem, eventualmente será tarde demais. Então, o que eu costumo usar como guia para tratar as lesões de cartilagem, para tratar as condropatias patelares? Então, o primeiro é definir o grau de desgaste. Eu espero que isso, neste momento da nossa live, já faça sentido para você. É para isso que existe uma graduação de condropatia patelar. Quando você vai ler um laudo de ressonância, está lá, condropatia patelar grau 1, condropatia patelar grau 2, grau 3 e grau 4. Em função do grau da lesão, o tratamento ele pode variar. Depois disso, nós devemos ver qual é a extensão da lesão. É uma lesão pequena? É uma lesão menor que 2 cm²? É uma lesão maior que 2 cm? É uma lesão em um lugar? É uma lesão em vários lugares da articulação ao mesmo tempo? Isso também é algo para se levantar em questão. Uma outra coisa que vale a pena colocar aqui é, primeiro, qual é a sua prioridade? Quais são suas metas? Eu faço essa pergunta para os meus pacientes. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas metas? Defina o que é mais importante. Mais importante é o laudo do exame, o mais importante é, se você tem sintoma, se você tem prejuízo, é o que você deixa de fazer e abre mão da sua vida por causa de uma lesão potencialmente tratável, vamos assim dizer. Qual é a sua meta? Quais são os seus objetivos? Isso para mim é tão importante quanto um laudo de exame. Seu objetivo é ter uma vida mais feliz, ter uma vida mais prazerosa, mais atividade física, menos atividade física. Quanto tempo você deseja melhorar? Uma semana, 2, 3, 6 meses? Dependendo da estratégia, dependendo do que você, paciente, desejar, a estratégia de tratamento pode mudar. Lembrando que a dor ela é influenciada por vários fatores que não só a lesão da cartilagem em si. Então fica aqui a dica que a dor ela é um sinal de alerta, a dor não necessariamente é o problema. Pessoas terão alertas antes e pessoas terão alertas depois.
Cada corpo é um corpo e cada corpo vai manifestar essa lesão de uma forma diferente. Então, existem muitas situações em que o paciente se adapta. Certa vez eu recebi um paciente no consultório e ele veio com a esposa. E a esposa trouxe ele estava segurando o filhinho no colo e tal, e eu vi que ele estava seriamente desconfortável, sentado na cadeira. E a esposa falou, olha, doutor, eu trouxe o meu marido aqui porque ele não me deixa dormir. Eu achei estranho, como assim não te deixa dormir? Não me deixa dormir, ele geme a noite inteira, parece que está com dor, e quando acorda eu pergunto e ele diz que não tem nada, que não sente nada. Mas eu vim aqui para fazermos uma avaliação, para ver o que dá para fazer por ele, mas eu acho que tem alguma coisa. Ele estava seriamente contrariado de estar aqui naquela situação e prontamente eu fui examiná-lo. Quando eu fui examiná-lo, eu pedi que ele subisse na maca. E eu percebi uma coisa interessante, ele subiu com a perna esquerda. E eu perguntei para ele, olha, o senhor por um acaso é destro? Ele falou, não, sou canhoto, por engano. Ele falou, não, eu sou destro. Eu perguntei, então por que você não usou a perna direita como perna principal para subir? Ele não tinha se dado conta. Pediu uma radiografia e estava lá uma artrose importante do joelho e ele não tinha sintoma nenhum. Nenhum. E foi um susto para ele ter uma artrose naquele grau, um desgaste naquele grau e não ter sintoma algum. Isso acontece porque o corpo se adapta, o corpo ele se ajusta à necessidade, ele evita a dor se for necessário, ele vai fazer de tudo para que você não sinta dor. Então isso que eu falo para vocês, meus amigos, se guiar apenas pela dor pode ser um equívoco porque o corpo se ajusta, o corpo se adapta, ele vai fazer os ajustes que forem necessários para camuflar esse sintoma e você não necessariamente precisará estar ciente de que você nesse momento, ou eu nesse momento, tenhamos uma condropatia patelar grau 3, grau 4, um pouco mais importante. Então eu penso, repito para vocês que estão chegando agora, decidir um tratamento baseado apenas na dor pode ser em alguns casos um equívoco e isso pode ter consequências relativamente graves no longo prazo. Então, uma vez definido o grau de perda de cartilagem, agora eu vou passar para vocês como eu faço. Como eu faço para uma lesão de cartilagem grau 1, uma perda leve, onde há apenas uma fibrilação da cartilagem, uma lesão muito inicial, não há lesões significativas na cartilagem. A primeira coisa que você tem que fazer para tratar uma condropatia patelar é modificar a dieta. A dieta é uma das principais formas de tratamento, é um dos pilares da regenerativa. Fizemos 2 lives, já convido vocês a assistir, uma live sobre alimentação e regeneração. Fizemos uma live também sobre a vitamina C e o papel dela no controle das doenças de cartilagem. Então, pacientes com lesões de cartilagem precisam se atentar à dieta. A dieta é fundamental. Alimentos ricos em aminoácidos, proteína, vitamina C, vitamina D, vitamina B12. Então, existem muitos pacientes que não estão doentes, não têm insuficiências de vitaminas, não têm deficiências de vitaminas, mas eles têm níveis insuficientes de vitaminas por já terem lesões articulares ou terem lesões em outras partes do corpo. Então, ter uma dieta saudável é basicamente o princípio, é o ponto base da pirâmide. Isso é evitar fast food, isso é praticamente indiscutível. Em segundo lugar, eu uso uma medicação, um suplemento alimentar. Aqui vale tudo, meus amigos, vale literalmente tudo. Nesses casos, tanto faz. Glicosamina, condroitina, colágeno tipo 1, tipo 2, hidrolisado, não hidrolisado, ácido hialurônico, tanto faz. Aqui vale tudo porque a lesão é pequena. Nesses casos, também já fizemos uma live sobre colágeno, também já fizemos uma live sobre glicosamina e condroitina. Se você não assistiu, está disponível no YouTube. Para estes casos, sim, para esses casos em que há uma lesão pequena, uma lesão pouco sintomática, que não evoluiu ainda, faz todo sentido, meu povo. Faz todo sentido usar colágeno não hidrolisado, glucosamina, condroitina, aqui sim. Lesões leves, iniciais,
pouco sintomáticas, em que o objetivo é proteger a cartilagem dessa inflamação e desse desgaste crônico. A cartilagem ainda responde a esses graus mais leves. O ácido hialurônico, para esses graus, funciona maravilhosamente. Juntar tudo é melhor ainda se você puder fazer uma suplementação via oral praticamente indefinida de glucosamina e condroitina associada a um ácido hialurônico intraarticular. Os resultados são assim fantásticos. E por último, atividade física, fortalecimento muscular, fortalecimento das estruturas musculares e ligamentares ao redor do joelho, fortalecimento principalmente do músculo vasto medial oblíquo, que estabiliza a patela. Então, nesses graus leves, dieta, atividade física e uma medicação ou um suplemento via oral ou intraarticular. Dito isso, vamos para os casos de lesões moderadas, né? Já um grau de condropatia grau 2, um grau de condropatia grau 3. O que fazer com esses pacientes que têm graus leves, graus moderados, né, de condropatia? Basicamente, a primeira estratégia não muda. Dieta, 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 rica em fontes de aminoácidos para a síntese de colágeno, dieta rica em vitamina C, dieta rica em antioxidante e uma dieta pobre em junk food, em fast food. Evitar embutidos, evitar batatas fritas. Pacientes, para vocês terem uma ideia sobre o efeito da dieta, pacientes com índices glicêmicos mais altos, pacientes diabéticos, têm uma chance maior de evoluir com lesões de cartilagem, e quando já têm as lesões de cartilagem evoluem ainda mais rápido, para vocês terem uma ideia do efeito da dieta no tratamento de pacientes com lesões de cartilagem. Os suplementos articulares aqui, para um grau moderado já, eu tenho como preferência o ácido hialurônico. É possível ainda usar a glucosamina e condroitina? É possível, mas eu tenho a preferência para graus mais moderados de lesão de cartilagem, ácido hialurônico intraarticular. Não é tão difícil de fazer, não é tão difícil de achar. Eu recomendo ainda fazer a aplicação de ácido hialurônico guiada por ultrassom, aumenta a segurança. E por que eu penso desse jeito, né? Por que eu penso que nesse grau mais avançado de condropatia já é necessário colocar um ácido hialurônico intraarticular? Por quê? Porque nesse caso é preciso aumentar a hidratação da articulação, é preciso diminuir o coeficiente de atrito e é preciso diminuir o processo inflamatório dentro da articulação. O ácido hialurônico faz todas essas funções ao mesmo tempo, aumentando a absorção de água, diminuindo a absorção de impacto. Ele tem efeito analgésico, anti-inflamatório, ele combate essas citocinas inflamatórias dentro da articulação. Então, para esses casos, o ácido hialurônico é fantástico. Existem várias apresentações de ácido hialurônico, vários modelos, várias propostas, várias massas moleculares. Semana que vem vamos ter essa live sobre ácido hialurônico, espero aqui vocês no canal também e aqui no Instagram. Então, basicamente, o ácido hialurônico ele é fantástico para esses graus moderados, pode ser repetido a cada 6 meses, 8 meses, 12 meses, de acordo com o fabricante e de acordo com a resposta de cada paciente ao ácido hialurônico. Então, não produz efeito colateral, 85% dos casos ficam muito bem, obrigado, e eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Para graus moderados, ácido hialurônico intraarticular. Graus mais avançados, em que a perda já é maior, já é mais difusa, como eu faço? Aqui nesse grau é preciso definir que estamos falando de condropatia grau 4. Condropatia grau 4 já não há mais cartilagem e há exposição do osso abaixo da cartilagem. Então está praticamente careca. Então o que fazer com um joelho careca? Primeiro, é preciso definir se a condropatia é isolada ou se ela é difusa. Segundo, qual a idade do paciente? Pacientes mais jovens, pacientes mais velhos, qual o grau de atividade física, qual o grau de limitação e qual a intensidade da dor. Dificilmente um paciente com condropatia grau 4 já mais extensa, ele não vai sentir dor. É muito difícil, mas isso pode acontecer. Então é aí que eu penso que cada caso deve ser individualizado. Como eu faço? Nos casos mais graves de condropatia, pacientes mais idosos, o ácido hialurônico também funciona muito bem. Muitos pacientes idosos com várias comorbidades não têm a menor condição de fazer um procedimento cirúrgico. Isso é praticamente na minha cabeça já bem definido, porque os riscos são muito grandes.
Então, se o paciente tem uma baixa atividade física, se tem uma pouca demanda funcional e se ele tem pouca dor, ácido hialurônico. Se o paciente já for mais jovem, com uma demanda funcional maior e tem um desejo de fazer atividade física de alto impacto, um esportista, ali sim, talvez pensar num tratamento cirúrgico pode ser importante. Se as limitações pode ser interessante. Se as limitações também forem importantes, aí sim se justifica de novo um tratamento cirúrgico, né? E para tratamento cirúrgico de condromalácia, já numa área mais extensa, as opções que se tem são basicamente três. A primeira é a mais antiga delas, que vem caindo em desuso ao longo dos anos, são as microfraturas, que se faz uma pequena perfuração naquele osso, né, que já está exposto, para que migre através dele células de dentro do tutano que vão reconstruir aquele buraco na cartilagem com uma cartilagem com colágeno rico do tipo 1. Não é o melhor dos colágenos do mundo, mas serve até um certo tempo e tende a funcionar bem até 5 a 10 anos. 60% dos pacientes que fazem microfraturas para tratamento de condromalácia ainda apresentam um bom resultado. A segunda técnica é a mosaicoplastia, em que se faz um transplante de cartilagem, você tira de uma área do joelho que não tem apoio e se coloca nesse defeito da patela. A terceira e a mais nova são as membranas de colágeno, e são uma técnica que vem sendo, sim, desenvolvida. Podemos fazer uma outra live sobre isso, mas aqui a ideia não é dar uma aula para vocês, não encher vocês de chatices, de técnicas de tratamento cirúrgico, é apenas trazer essa discussão, trazer luz a essa discussão. Uma dica que vale a pena colocar aqui também, que eu recomendo aos pacientes, é olharem para o sono. O nosso corpo ele produz hormônio de crescimento quando a gente dorme, e o hormônio de crescimento, ou GH, ele é usado principalmente para proliferação celular, ou seja, lesões precisam que as células se multipliquem e esse processo de multiplicação ele é orquestrado também pelo GH. Então, se descobriu que pacientes com GH baixo, com distúrbios de sono, têm proporcionalmente mais chance de ter uma osteoartrite, uma condropatia um pouco mais evoluída. Então, o sono é importante também para tratamento, então eu sempre recomendo, independente do grau de condropatia, que você faça uma higiene de sono, procure dormir sempre no mesmo horário, de 6 a 8 horas por dia. Sei que dormir bem está cada vez mais difícil no mundo moderno, mas olhar para o sono também é importante para o tratamento regenerativo. Estamos chegando ao final, meus amigos, eu acho que é isso aí. Já falamos de praticamente tudo, mas basicamente o que eu queria levantar para vocês aqui é que não existe uma verdade absoluta. A verdade ela é uma colcha de retalhos onde a minha parte da verdade é muito pequena, e fato é que não existe tratamento que funcione de forma isolada. Os tratamentos funcionam melhores de forma combinada, e a combinação desses tratamentos é que dá um resultado mais duradouro, um resultado mais satisfatório. Vale lembrar também que a ciência não é algo imutável, então o que sabemos sobre a condropatia patelar hoje pode não ser o que vamos defender daqui 20 anos, e eu fico feliz. Fico feliz que a ciência mude, que a ciência se aperfeiçoe, e os beneficiados somos nós, os próprios humanos. Eu hoje sou médico e amanhã tenho certeza que serei paciente, e espero que a ciência evolua, a medicina evolua, e essas verdades que a gente tanto defende possam ser aprimoradas e distribuídas em benefício da maioria, né? E acredito também que paciente e médico devem estar lado a lado, devem buscar o mesmo objetivo, que é o bem-estar daqueles que precisam, o bem-estar do paciente. Esse é o objetivo final. Esse é o epicentro, não quem tem razão, o médico, o fisioterapeuta, não é esse ponto. O ponto é qual é o nosso objetivo em comum. O nosso objetivo em comum é o bem-estar do paciente, é o bem-estar daquelas pessoas que estão necessitadas, muitas das vezes, não necessitadas apenas de uma medicação, mas necessitadas de conhecimento. E o que estamos fazendo aqui? Muitas pessoas não tomam decisões porque não têm o conhecimento suficiente. Então, ter o conhecimento é aquilo que nos liberta.
O conhecimento é o que de fato faz a diferença e você não precisa estar refém daqueles que têm o conhecimento. Então eu espero que daqui a muitas gerações esse pequeno rastro que nós estamos deixando aqui faça sentido para muitas pessoas. Busque o conhecimento é o que traz luz na escuridão. Então eu deixo esse pedacinho de conhecimento para vocês, dizer que estamos aí, estamos aí dividindo conhecimento, mais uma terça-feira, e eu vou deixar essa live gravada. O pessoal do YouTube perdeu a live, mas fatalidade da internet acontece, a internet caiu, acho que tem algum problema no site aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido todas as dúvidas que eu recebi no direct. Se não respondi a sua dúvida aqui, pode mandar para mim no direct, que eu responderei assim que possível. Valeu, um abraço e vejo vocês semana que vem. Semana que vem é uma live muito importante também sobre ácido hialurônico, que é um tipo de tratamento que eu faço bastante. Sou apaixonado pelos resultados que o ácido hialurônico traz. Trato minha mãe há muitos anos com ácido hialurônico no joelho e vai muito bem. Muito bem, obrigado. E se Deus quiser, semana que vem vamos conversar sobre ácido hialurônico e as vantagens do uso do ácido hialurônico no tratamento das lesões articulares. Vejo vocês na semana que vem, meus amigos. Vou lá nanar a minha cria. Um abraço, tamo junto. Valeu! Fechar aqui, meu.